Diz lá o crime, então, 311, a adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Artigo 311, adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor e seu componente ou equipamento. Pena, reclusão de 3 a 6 anos. Depois tem lá o parágrafo 1º e o parágrafo 2º, uma causa de aumento de pena e um tipo penal lá por equiparação, tá? Então vamos lá. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor, senhores. Nós temos aqui, dentro da objetividade jurídica desse crime, né, dentro do título dos crimes contra a fé pública, logo está querendo de novo tutelar a fé pública das coisas, né? Então, todo veículo automotor, vocês sabem melhor do que eu, tem lá sinais identificadores, e são diversos, né? A placa dele é o mais conhecido, né? O número do chassi é outro, né? Mas tem outros componentes dentro de um veículo automotor, senhores, também dotados de números, né? Então, pelo que eu me puxando pela memória aqui, que eu lembro que é o comum que a gente observa aí nos casos concretos, tá? Então, onde tem mais que outros tipos de componentes tem número, né? Os vidros, né? Todos os vidros de qualquer veículo automotor tem o chassi, né? Câmbio, motor, tá? Esses aí são os principais componentes aí, inclusive os que mais têm valor, né? Que mais tem conteúdo patrimonial são esses componentes. Então, todos esses componentes, senhores, de veículo automotor, também estão sendo tutelados aqui, né? E já entram aqui dentro do objeto material. O objeto material desse crime não é só o carro inteiro por si só, tá? A placa do carro, né? Não é só isso que eu tenho, e nem o número do chassi. O tipo penal faz referência expressa aqui, né? A qualquer componente de veículo automotor que tenha número, né? Então, quando o fabricante vai lá, a montadora vai lá e coloca o carro, vende o veículo automotor lá na concessionária, tá bem? Lá dentro da nota fiscal, documento, tudo bem? Dentro do manual do proprietário vai ter lá todos os números lá, identificadores do seu veículo, né? E vai ficar também no sistema da montadora lá. O veículo tal, chassi tal, ele tem tais componentes que foram colocados dentro daquele veículo automotor. Então, o tipo penal aqui não está querendo tutelar só o veículo automotor não, tá? O veículo por si só inteiro, né? Inclusive qualquer componente que tiver seu número, tá? Então é o motor, é o câmbio, placas, né? O chassi. Esses são os mais conhecidos aí, o que tem número de componente. Mas qualquer componente, qualquer peça que integre esse veículo automotor, também que tenha número, está sendo tutelado aqui, tá? É possível, por meio de qualquer um desses documentos, de qualquer um desses números, perdão, de qualquer um desses componentes. Então você consegue verificar a origem de um veículo, né? Então é isso que, na verdade, que o tipo penal está querendo tutelar, proteger. O conceito de veículo automotor, senhores, tem lá, tá aberto aqui para mim, não precisa gravar, né? O conceito de veículo automotor, todos nós sabemos, mas é o objeto material do nosso crime, né? E o conceito de veículo automotor está no Código de Trânsito Brasileiro, no seu anexo 1. Tem um anexo, está no finalzinho, anexo 1, lá atrás do conceito de veículo automotor. Vou ler para vocês aqui a título de curiosidade, tá? Então, o conceito de veículo automotor previsto no anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro. Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503/97. É todo veículo a motor de propulsão que circule por seus próprios meios, né, sua própria força, e que serve normalmente para o transporte viário de pessoas e coisas ou para a tração viária de veículos utilizados para o transporte de pessoas e coisas, compreendendo aqueles que circulam mediante conexão ou sobre trilhos. Núcleos do tipo. O núcleo do tipo aqui são dois: adulterar e remarcar. Vamos falar então primeiro sobre adulterar. Adulterar, senhores, é substituir, tá bem? Trocar, alterar aqueles números que já existiam, tá bom? Então tinha um número lá A, B, C, D, o sujeito troca lá por C, D, E, tá bem? Ele faz a conduta de adulteração, tá bem? Ele está modificando ou alterando os números, tá? A remarcação também é núcleo do tipo aqui. A remarcação, senhores, é a conduta de suprimir todos os números e colocar por cima outros números, tá bem? Substitua todos os números ou letras, né, de identificação do veículo automotor ou dos seus componentes, tá? Então, a adulteração eu fico na conduta de modificar ou alterar parte dos números que já existiam, tá bem? Alguns números ou letras de sinais identificadores de veículo automotor, tá? Ou dos seus componentes. E a remarcação é a total. Eu substituo todos os números que continham, todos os números e letras, tá? Desde que, por óbvio, não sejam os de origem, certo? Tá? Então, a remarcação, eu suprimo todos e substituo, tá?
aí eu fico dentro da conduta de remarcar. Remarcar é refazer todos. Uma observação aqui, tá? Digamos que um sujeito remarque, ele suprima todos os números, sinais identificadores de um veículo automotor de seus componentes, tá? Se ele não remarcar, não fizer de novo os números, tá? Eu não vou ter esse crime, tá? Ele tá apagando a origem do veículo, tá bem? Mas ele, ao não remarcar, não substituir todos os números lá, eu não vou estar diante do crime do 311, tá bom? Vou estar diante de uma infração administrativa, tá? O veículo vai ser apreendido, tá? Porque não vai ter identificação, mas eu não estarei diante do crime do 311, tudo bem? Tá bom? Outra observação bastante debatida, tá? E você vai ter opinião para os dois lados, tá bom? Aqui é sobre fita adesiva na placa de veículo, tá bom? Ah, a placa do veículo é final 6, ou tem um 6 lá, o sujeito faz o fita isolante, faz o 8. Termina lá, do 6 faz o 8, né? Ou do 8, ele dá uma apagadinha lá para que ele vire um 6, tá bom? Um 5, ele dá uma rabichada lá, faz um 6, tá bom? Então vamos lá, vamos falar aqui na observação que a gente vai marcar, o sujeito não está retirando o número, nem colocando outro por cima, não, tá? Vamos pensar agora nas ideias do sujeito que coloca uma fita isolante sobre placa de número, tudo bem? Para mudar o número um pouquinho, tá? Do 1 ele faz o 7, do 7 ele faz o 1, do 6 vira o 8, do 8 vira um 6, tá? Do 6 ele consegue fazer um 5, bem? Dentro dessas hipóteses, o sujeito vai lá dar uma pintadinha ou coloca a fita adesiva, tá bom? Fita isolante sobre placa de veículo automotor. Duas posições aqui, tá? Aqui a jurisprudência não está consolidada a nenhum ponto, tá bom? Tem a opinião que fala, corrente que fala que sim, tem o crime, por quê? Porque está se tutelando a fé pública, a veracidade das informações, e ao fazer isso ele quer um proveito, né? Quer enganar, seja para rodízio, seja por causa de multa, enfim. Ele quer ter algum tipo de proveito, logo tem o crime. Tem crime contra a fé pública, né? E aqueles que falam que sim, tem crime, falam que o tipo penal aqui não exige nenhum tipo de proveito, né? Pessoal para terceiro, né? O tipo penal não exige esse tipo de finalidade, tá? Então o sujeito de qualquer maneira alterou lá o sinal identificador do veículo mediante fita adesiva ou tinta, tá bem? Sim, incorreria no crime por esses fundamentos, tá? Para outra corrente, tá? Que de maneira eu me filio a ela, não tem o crime, por quê? Porque a necessidade de um crime contra a fé pública é de algo que seja perene, que seja duradouro, tá bem? O sujeito que coloca uma fita adesiva é facilmente retirável, não é? O sujeito que dá uma pintada é facilmente retirável também aquela tinta, né? Então não está fixa aquela a substituição, né? Aquela adulteração ou remarcação, tá? Por não estar fixa, tudo bem? Não teria o crime. E outro motivo, tá? Direito penal é a última porta a ser, a última ratio, né, que a gente fala, né? O último meio a ser utilizado para prever eventual punição a condutas. E já tem previsão no Código de Trânsito Brasileiro específica, multa, como multa, infração administrativa, aquele que faz esse tipo de conduta, né? Aquele que tenta iludir os órgãos de fiscalização mediante esse tipo de conduta, colocando fita adesiva ou pintando placa de veículo automotor, tá? A gente está falando da placa aqui, tá? Nessas hipóteses, então, por já ter previsão, inclusive, de multa, eu ficaria só, então, com a conduta então, de multa, infração administrativa, e não com o crime, tá bom? Esses são os fundamentos aí para aqueles que defendem que não tem crime, tá bom? Sujeito ativo aqui do 311, né? Qualquer pessoa, tudo bem? Não há nenhuma qualidade especial por parte do sujeito ativo para que tenha a prática desse crime. Se houver um funcionário público que estiver praticando o crime do 311, na verdade eu vou ter uma causa de aumento de pena. É a causa de aumento de pena prevista no parágrafo 1º. Diz aqui o parágrafo 1º: se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena aumentada é de 1/3. Então, nós temos uma causa de aumento de pena se o sujeito ativo for funcionário público no exercício de suas funções. Sujeito passivo, nós temos o Estado, bem, é crime contra a fé pública. Se o crime é contra a fé pública, logo é o Estado aí como sujeito passivo direto, tá bom? Elemento subjetivo do tipo, o artigo 311 aqui do Código Penal é punido a título de dolo, né? Todos os crimes contra a fé pública, volta a repetir, são punidos a título de dolo, não tem nenhum crime contra a fé pública culposo, tá? Não há nenhuma finalidade especial por parte do sujeito ativo aqui nesse crime, tudo bem? Como eu falei para vocês,
O tipo penal aqui não exige nenhuma finalidade especial, nenhum proveito para o sujeito, tá? Bastou, então, em tese, o sujeito adulterar ou remarcar aí o sinal de identificação de veículo automotor para ter a prática desse delito, tá? O aperfeiçoamento e reconhecimento aqui, tipicidade desse delito, tá? Consumação, e já entrando nessa explicação, né? Consumação por justamente não ter nenhuma finalidade especial, não necessitar de nenhum proveito, né? Então não precisa produzir nenhum resultado, tá bom? Não precisando produzir nenhum resultado, logo o crime é formal, tá? E o crime vai estar consumado, então, no momento que o sujeito fizer a adulteração ou remarcação, bom? Adulterou ou remarcou, ainda que não tenha nenhum tipo de proveito, está consumado o delito, tá? Tentativa é possível, tá? Apesar de se tratar de crime formal, é admissível a tentativa, porque se trata de crime plurissubsistente, tudo bem? A sua execução pode se desdobrar em diversos atos, né? Então o sujeito é flagrado lá, tá lá pinando, né? Uma outra expressão utilizada aí nessa adulteração e remarcação. Pinar é substituir, né? Bater sobre o outro, tá? Então o sujeito tá lá pinando o sinal identificador de veículo automotor e é flagrado nesse momento lá pela autoridade pública, tá? É uma hipótese, uma tentativa, então, por que se tratar de crime plurissubsistente, a despeito de se tratar de crime formal, tá? Causa de aumento de pena, já falei para vocês, é a do parágrafo 1º, que pune lá de forma mais rigorosa, com aumento da pena de 1/3, se o sujeito for funcionário público no exercício de suas funções, tá? É necessário, então, não basta ser funcionário público, tem que ser funcionário público no exercício de suas funções, tá bom? E por fim, nós temos aí o parágrafo 2º do artigo 311, uma figura equiparada. Diz lá o parágrafo 2º, incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Então aqui nós temos a punição de novo, né, uma qualidade especial por parte do sujeito ativo, nesse parágrafo 2º, né, vai ter a mesma pena com um aumento de 1/3 também, previsto no parágrafo 1º. Se for um funcionário público aí, o sujeito ativo, tá, necessariamente que atua nos sistemas de órgão de trânsito, né, que de alguma maneira, ao se deparar eventualmente com um veículo automotor com algum número, né, adulterado ou remarcado, ou qualquer outro de seu componente, se ele tiver alterado eventualmente ou remarcado e nada fizer, por exemplo, né, e mesmo assim contribuir para o licenciamento do veículo, tá, ou registro no sistema, tá? Então a conduta própria aqui, o sujeito ativo, né, é o funcionário público no exercício das suas funções aqui, necessariamente em departamento de trânsito, Detran, Ciretran, né? É o sujeito lá que licenciou o veículo, eventualmente, mesmo vendo lá o número remarcado de algum componente do veículo automotor, tá? Ou adulterado. Bem?